Xavier Teixeira. Aqui é a professora Aline. Eu vim para passar uma revisãozinha rápida para vocês sobre função afim, que é o que a gente viu no primeiro bimestre. A função afim também é conhecida como função linear ou função polinomial de primeiro grau. Por quê? A função afim, que também pode ser conhecida como polinomial de primeiro grau, ela só tem um termo de x e esse termo está elevado a 1. Então, por isso que ela é conhecida como polinomial de primeiro grau. Então, vamos para a definição. É toda função de R em R, dos reais aos reais, dada pela lei de formação f de x igual a x mais b. Lembra, expliquei muito em sala de aula. Esse primeiro R aqui, ó, é o que a gente chama de domínio da função. E esse segundo R é o que a gente chama de contradomínio da função. Então, o domínio é todos os números reais e o contradomínio todos os números reais. O que isso está querendo dizer? E quando eu escolher valores para x, lembra, o domínio são todos os valores em x e o contradomínio são todos os f de x. O que isso me diz? Quando eu escolher valores para x, eu vou poder escolher qualquer número real. E o resultado, que é o f de x, também vai ser qualquer número real. Tá? Então, a função é dada por essa lei de formação, f de x, que também pode ser chamado de y, igual a x mais b. E aí a gente se depara com duas coisas, que é o zero da função e o gráfico da função. Os dois estão interligados. O que isso quer dizer? O zero da função é quando a função é igual a zero. Também chamamos isso aqui de raiz da função. Toda vez que eu perguntar o que é a raiz ou zero da função, é quando esse número aqui é igual a zero. Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha. Ax mais b igual a zero. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Ax mais b tem que ser igual a zero. Resolvendo equações, letras para um lado, números para o outro. Aqui a gente tem que lembrar que o A e o B vão ser sempre números. Então, a única incógnita aqui para mim é o x. Então, eu vou isolar ela. Ax igual, aqui está mais, vem para cá, menos. Esse A está multiplicando, ele vai para o lado de lá, dividindo. Então, fica x igual a menos b sobre A. E essa é uma função geral para o zero da função. Quando x é igual a menos b sobre a, isso aqui acontece, ó. O f de x é igual a zero. Então, por isso que lá na sala de aula, quando a gente fez isso, eu dei a formulazinha. E aí, o que isso me dizia? Todas as vezes que eu tiver uma função, ó, y igual a 2x mais 6, eu uso a fórmula x igual a menos b sobre, esse é o A, esse é o B, x igual a menos 6 sobre 2, x igual a menos, e esse é o x para quando o y for igual a zero. O que isso vai me ajudar? Na hora de construir o gráfico. Mas antes de falar do gráfico, vamos falar de duas coisas importantes. Quando a função é crescente e quando a função é decrescente. O próprio nome já diz, crescente, ela cresce, e decrescente, ela vai descer. O gráfico da função
Afim é sempre uma reta. Lembrem disso, falei muito disso na sala de aula. O gráfico é uma reta. Sempre vai ser uma reta. Quando for crescente, vai ser uma reta de baixo para cima. E quando for decrescente, uma reta de cima para baixo. Quando que isso vai acontecer? Ela é crescente quando o A é maior que zero, ou seja, positivo. E menor que zero, negativo. Então, ela é crescente quando é positivo. Esse exemplo que eu pus, o A é positivo, então ela é crescente. O gráfico vai ser de baixo para cima. Se o A for negativo, que fosse menos 2x mais 3, o A é negativo, ela vai começar em cima e terminar embaixo. Outra coisa importante de se falar. O A é sempre quem está do lado do X, quem acompanha o X. E o B é o valor isolado, que a gente chama de valor fixo. Beleza? Então, estudem bastante sobre função afim. Relembre os conceitos que estão no caderno, os exercícios que a gente fez. E boa sorte, boa prova para vocês.